Muito bem, galera, mais um vídeo para vocês aí sobre notícias, curiosidades, Pré-jogos, pós-jogos do Santos, e hoje um assunto interessante, um assunto que vai mexer aí com a emoção de muitos torcedores. coraçõezinhos. E logo de cara, a pergunta é: Jorge Sampaoli, ele foi a melhor contratação, o melhor reforço para o Santos? O não dele. O não dele. É com essa provocação que eu começo o vídeo. E aí, Alex? O que você me diz? Foi o maior reforço do Santos esse ano? Eu vou ser bem sincero, já vou começar falando aqui. Eu era um dos torcedores que gostaria de ter o Sampaoli novamente no Santos, porém, na minha cabeça, viria o Jorge Sampaoli da última passagem. Que pegou o time, que quase fomos campeões brasileiros, só não fomos porque o Flamengo fez uma pontuação surreal, absurda. Mas eu era um dos que gostaria do Jorge Sampaoli no Santos, sim. Porém, hoje já a concepção já muda um pouco, porque estamos vendo ele no Atlético Mineiro. E o trabalho não está sendo tão legal assim. Tá sofrendo. E se ele tivesse vindo para o Santos, é uma incógnita, né? Eu não sei dizer como que seria. Mas, volta à pergunta. Foi o melhor reforço para o Santos, senhor Alex? Nós nos prendemos muito à primeira passagem dele, né? Sim. Fazendo um recordatório aí. Fechamos 2018, um ano foi bem, de certa forma, tumultuada, que teve Jair Ventura, terminamos o ano com o Cuca. Nossa, só fazendo um parênteses aqui, o Jair Ventura, ele está no Vila Nova? Vitória. No Vitória? Ele fechou o contrato longo lá no Vitória, viu? Não foi qualquer coisinha. Assim, torcedor do Vitória, é Série B, tá? Boa sorte, time que conta com o Jair Ventura. Enfim. Ele vai pegar, ele monta não dá. Mas enfim. E aí nós tivemos as contratações, chegou o Sanches, Carlos Sanches, tudo, né? E na virada de 18 para 19, um dos favoritos para estar assumindo o time do Santos era o Abel Braga, Abelão, grande Abelão. Não o Abel do Palmeiras, o Abel... Não o Abel Ferreira, o Abel Braga, o Abelão, né? Do Clube do Vinho, famoso do Clube do Vinho. E só que ele teve a proposta do Flamengo, ele estava bem, eu lembro que na época ele estava bem encaminhado, ele teve a proposta do Flamengo, ele aceitou. Sim. E aí o nosso querido José Carlos Pérez falou: vou usar. E ousou mesmo. Vou ser arrojado. Ele foi atrás do Jorge Sampaoli. Sampaoli, para quem não lembra, 2018 foi um ano de Copa. Sim. Ele foi com a Argentina para aquele Mundial. A Argentina, uma bagunça, o elenco todo brigado com a comissão dele toda brigada com o Messi. Total. Com a galera. Eles tomaram a raquetada da Croácia no primeiro jogo, tomaram 3-0 sonoro, ele terminou, super criticado. E eu lembro que quando começou a falar, eu falei... maluco, né? Os caras bêbados. Os caras, eu falei, não vai atrás. Eu falei, e aí a coisa foi andando, eu falei, chegou. E o homem chegou, aí ele acertou com o time do Santos, ele pegou já teve saídas de jogadores do elenco, tinha o Gabigol, que era um dos destaques, né, que tinha surgido ali na 16, 17, 18 anos, tinha ido embora, tinha sido vendido, e tinha ido junto com ele outros jogadores, e o Santos estava sem dinheiro, olha só, que surpresa, né? Que foi depois que se tornou um grande atrito do Sampaoli com a diretoria. Quem acompanha aquele de 2019 sabe que ele reclamava, pedia reforços, cinco mas, né? Pedia reforço, a diretoria falava que não tinha dinheiro, ia trazendo jogadores aos poucos, que foi que trouxe lá o Soteldo, trouxe o Uribe, que nem eram os primeiros pedidos dele, né? Não. Era tipo a terceira, quarta opção. Então, e aí foi início no decorrer do ano. Mas assim, deixando um pouco de lado os bastidores,
e falando de campo bola, ele fez um trabalho muito bom, um trabalho inicial muito bom no Campeonato Paulista, né? Tira em face a raquetada que a gente tomou Ituano, né? Mas nós percebemos que perdeu, mas tem conteúdo, né? Então depois, a partir disso, fez uma campanha muito boa no Paulista, parando na semifinal pro Corinthians, né? Nesse meio tempo, acabou saindo fora da Sul-Americana por uma eliminação ridícula pro River do Uruguai, o River genérico. Né? O Santos empatou o primeiro jogo lá e depois perdeu no Pacaembu, né? Acabou sendo derrotado. Aliás, empatou no Pacaembu, foi eliminado pelo gol fora. Pegou o Atlético Mineiro nas oitavas da Copa do Brasil, tinha passado acho que o Altos do Piauí e outro time agora que eu não me recordar. Levou uma virada aqui no Pacaembu, né? E esses dois jogos, quem tiver curiosidade de estar procurando no YouTube, vai perceber que o Pacaembu está sem público. Por quê? Aí a gente tem que voltar um pouquinho para trás. Lembra daquele jogo que o Santos foi eliminado por WO por causa do Sanches? Sim. Que perdeu 3-0, aí na Vila, aí no Pacaembu jogo de volta, obviamente o Santos não conseguiu o resultado, foi quebra-quebra, a torcida invadiu, o Cuca brigou lá, separando o jogador, caindo no chão, enfim. Foi penalizado pela Conmebol e teve que cumprir esses jogos de penalização no ano seguinte. Então tiveram essas duas eliminações, depois a eliminação nos pênaltis pro Corinthians na decisão, né, da semifinal. Um jogo que o Santos perdeu o primeiro jogo em Itaquera numa falha terrível. Ai, Luiz Felipe, nosso querido Luiz Felipe de contrato eterno, que finalmente livrou a falha bizonha no jogo de Itaquera. Sim. Aí depois o jogo de volta foi um massacre do Santos, que o Santos mandou, atacou, só conseguiu fazer o gol no final com o Gustavo Henrique, se eu não me engano. A decisão foi para os pênaltis e o Cássio acho que acabou defendendo acho que é do Vitor Ferraz. Foi na trave, agora eu não vou lembrar de cabeça. Com isso, nós ficamos somente com o Campeonato Brasileiro. Em 2019, né, a gente teve essa montagem do elenco, foi sendo bem a conta-gotas, né? Só que depois de um determinado ponto, um clube que era considerado de meio de tabela, que todo mundo para trás. Meu amigo, você pegava a prévia de o Santos, terrível. O Santos só não foi colocado mais abaixo pelos especialistas da época, como sempre, por causa da campanha do estadual. Ele fez uma campanha muito sólida e todos estavam com aquele jogo contra o Corinthians. Gente, foi um massacre. O Santos empurrou o Corinthians na parede e bateu até sair o gol, né? Então, e começou a fazer uma campanha muito forte no Brasileiro, oscilou bastante, perdeu pontos que não podiam ser perdidos. O famoso estava 3-0 contra o Fortaleza, deixou empatar, né? Então foram derrotas que foram se acumulando, que acabou fazendo que o time fechasse a campanha no Brasileiro com 74 pontos, né? Campanha histórica do Santos. Essa campanha do Santos, se fosse outros anos, a campanha de campeão, né? Ia bater campeão. Só que tinha o Flamengo e Jorge Jesus, que fez um 90, ganhou absurdo, ganhou, né? todas. E só que, para a nossa grande alegria, os dois times se enfrentaram na Vila Belmiro, na última rodada, e o Santos aplicou aquele maravilhoso 4-0 bonitão, que os caras não tem que falar, está com a cabeça no Mundial. Eles estavam com o time titular. Não tem essa, não. Não tem. E só não tomaram, era para ter sido mais. Que o Santos pegou e acabou não convertendo e aproveitando. Então, essa foi a primeira passagem. Né? Então, ficou muito gravado na história, na nossa cabeça. Aí você meu caro Rafael, te faço a pergunta. Quantas vezes você ouviu falar que o São Paulo ia voltar pro Santos desde então? Desde a saída dele? Não consigo contar inúmeras vezes. Toda a janela de transferência de que tinha, sai técnico, entra técnico, Jorge São Paulo. Virou um fantasma. Um fantasma, uma sombra pairando. Porém, meu caro Rafael, no final de 2024, nós tivemos essa possibilidade, tivemos essa conversa de uma forma
um pouco mais séria, Concreta, mais séria. concreta, mais definitiva que poderia ter vindo, né? Então, em setembro de 2024, né, o Sampaoli ele deu a entender, ele deu uma entrevista, sinalizou, ele falou: oi, gente, que ele poderia assumir o time do Santos para este ano, para 2025, né? Ele fez essa negociação, esse primeiro contato em setembro. O Santos estava disputando lá a Série B, tava já aquela pressão em cima do Carille, que o time não estava desempenhando, que o time não estava legal, toda aquela converseira, desde o início, né? Que o time não sei o quê, e ficou aquele impasse, porque o Santos se interessou em trazer ele, mas tinha o Fábio Carille, que estava com um contrato, e no contrato dele previa que se ele assumisse, ia ter renovação automática para o ano seguinte, né? Sim. E outra coisa, assim, que naquele momento não estava garantido o acesso. Não, ainda não estava. Ainda não estava. O Santos, é um absurdo, né? O Santos, acho que àquela altura, acho que era o segundo ou terceiro na tabela. Então, assim, não tinha como confirmar. Claro, poderia acontecer vai que numa delas o time fecha em quinto. Dá uma de Novo Horizontino. Corre e fecha em quinto. Porque estava oscilando. O time não estava muito. Depois daquela declaração ridícula do Carille, comparar o Santos com o Corinthians, expressão, pipi, como não, né? Aquela conversa foi muito mal. Então ficou nesse impasse até que o Santos falou: não vai dar. Vamos segurar não vai dar. O São Paulo também tirou o pé, viu que ia ficar um pouquinho complicado. Acabou se deixando de lado isso daí. E recentemente, em agosto, na entrevista com o jornalista Luiz Merlo, né, César Luiz Merlo, esse é um setorista argentino, que ele é muito próximo do São Paulo, tá? Então ele geralmente dá notícia e alguns acertos de jogadores do Santos com jogadores lá de fora, ele acertou, ele tem esse contato. Tinha afirmado que realmente tem interesse. Tinha interesse. Estávamos vivendo aquele momento maravilhoso com o Kleber Xavier, né? Tínhamos tomado aquela maravilhosa raquetada. Tinha saído o nosso querido Clebinho. Jogamos fizemos a partida contra o Bahia com o filho do Tite. Perdemos. Né? Não dá para esperar a continuidade de fora do... Continuidade de um não trabalho, né? E aí começou-se as tratativas, o São Paulo começou a pedir, e o Santos começou a falar: não dá, é caro, não dá, menos. O Santos, como todos santistas sabem, teve dificuldades. Não, demorou para estar fechando, foi praticamente nos últimos dias de janela. Correria. Fez a contratação e acabou-se que, percebendo que o Santos não conseguiria fazer o nível de investimento que é a tônica do São Paulo toda vez que ele gostaria, ele desistiu da negociação, o Santos desistiu da negociação. Só que aí entra um negócio interessante. O São Paulo ele acabou fazendo um trabalho de scout para o Santos. Que ele colocou um monte de... Exato. Alex Duarte. No São Paulo. O Adonis Frias. São Paulo. Sabe? Eu não sei se o Lautaro tá nessa lista, mas era uma das opções. Sabe? Então, ele fez todo um mapeamento do mercado, do jogador que ele gostaria, dando 2, 3 opções para cada posição, e aí os caras estão falando: já tem. Acho que esse dá, acho que ele vai buscar. O Santos acabou trazendo alguns jogadores, fechou com o Vojvoda, o São Paulo acertou com o Atlético Mineiro. Sim. O que aí você pensa na insanidade que é um pouco o São Paulo. Pois é. Porque assim, ele não acertou com o Santos porque o Santos não teria condição de contratar. O Santos contratou. Ele fechou com o Atlético Mineiro que não tinha condição de contratar. Não pôde contratar, fechou a janela e tá com ele. Claro, ponto.
o elenco do Atlético Mineiro em questão Sim. de nome, melhor que o elenco do Santos. Scarpa, Hulk, Scarpa, e por aí vai. Porém, ele não pode contratar. E até o presente momento, ele não está conseguindo desempenhar um papel assim, de destaque para o Atlético Mineiro. Uhum. O Atlético Mineiro é um time que vem rateando. Nós conseguimos empatar com eles lá. Que era para ter ganho. Que era para ter ganho, mas, né? Zé Ivaldo. Sabemos. Zé Ivaldo. Zé. Enfim. Poderíamos ter vencido a partida. Ele conseguiu, se eu não me engano, agora no meio de semana, que ele classificou na Sul-Americana com as calças na mão contra o Bolívar. Sofrendo 1-0. Sofreu 1-0 contra o Bolívar, em Minas. Não foi lá, não, gente. Em Minas. Bolívar. Que é os times que a gente fala que vem pra baixitude, né? Que os caras brincam, que vai pra baixitude e sofre. Suou horrores para conseguir tá conseguindo a classificação. Não, depois de São Paulo contra a LDU também, né? Não duvido de mais nada, mas enfim. Vamos lá. Aí é problemas dele. Vamos lá. Então, assim, respondendo o que você questionou, meu cara. É um reforço? Foi um reforço? Para mim, olhando hoje, sim. Eu acho que foi o maior reforço da janela do Santos. Fez todo um serviço de scout ali, deu toda uma assistência. E acabou se abrindo espaço pro Vojvoda. Exatamente. O Vojvoda, cara, o Santos já era pra ele ter vindo, né, o Vojvoda? O raciocínio até buga quando você começa a falar essas coisas, porque o Vojvoda era pra ter vindo em janeiro, gente. Exatamente. Pra quem não sabe, janeiro. Então, tiveram as conversas iniciais, assim, quando a gente ficou aquele período do Quinteiros, famoso Quinteiros de Alexandre Galo. Meu Deus. Né? Foi-se colocado o nome do Vojvoda à mesa porque, né, ele estava com dificuldade lá no Fortaleza, o time não estava desempenhando. Foi-se sugestionado para a diretoria, é o Vojvoda. A resposta lá dentro foi, será que ele é grande o suficiente para dirigir um time do tamanho do Santos? Não, né? Vamos de Kleber Xavier. Uai. Aí corta pra hoje. Você me responde. O Vojvoda tem tamanho suficiente para dirigir uma equipe como o Santos? Claro que tem. Óbvio que tem, gente. Óbvio. O Vojvoda dá a impressão da diretoria falando, parece que ele chegou ontem aqui. Não. Ele chegou junto com o Abel Ferreira no Palmeiras. Exatamente. O Abel chegou no Palmeiras, ele chegou no Fortaleza. Ele ganhou Copa do Nordeste, lá o campeonato estadual, ele chegou na final de Sul-Americana. Sim. Que final que ele chegou recentemente, tirando do estadual, de torneio grande? Não chegou. Não chegou. Tá. Então, assim, eu acredito que esse não do São Paulo foi um grande achado, foi uma coisa boa para o torcedor santista. Verdade. É claro que nós temos aquele carinho por 2019. Sim. Muita gente guarda aquele time no coração, todos nós, mas assim, a gente também pode ficar preso lá. Não dá. Porque senão acaba acontecendo igual o Flamengo de Jorge Jesus. O Flamengo toda vez, o Jorge Jesus passa aqui no Rio e fala: oi, ele vai voltar. E aí ele vai lá para o Alnasser, ele vai lá para não sei onde, o cara, ele joga. O Sampaoli, para mim, nesse ponto, ele foi muito ligeiro. Porque ele tava meio assim no mercado, tal, ele começou a conversar com o Santos, ele atiçou o mercado, movimentou o mercado, movimentou para ele aparecer, fechou com o Atlético Mineiro. Então, mal ou bem, ele já tem um contratinho, já guarda a graninha pro Natal, né? Então, eu acho que nessa questão assim, acabou nos ajudando muito, ajudou na questão do scout. Sim. Que a gente conversa e fala. Em outros momentos a gente conversa e fala, poxa, vai lá em tal lugar ver se tem tal jogador. Pô, será que na Argentina não tem um zagueiro? Na Argentina, na Venezuela. Na Venezuela, no Equador, no Chile, Uruguai. Não tem jogadores, porque você vê os outros clubes aparecendo com jogadores. Santos, o que tá acontecendo? E o São Paulo acabou fazendo esse mapeamento. Né? Eu acho que isso, na verdade, diz muito sobre um pouquinho de falta de, né? Vamos atrás dos caras de boa vontade de pesquisar, de buscar pesquisar, do que outra coisa, ou algum outro sentido. Então, só para passar os números do São Paulo na sua primeira passagem,
a única passagem no Santos, né? Primeira e única, ele fez 63 partidas naquele ano, né? Contando estadual, um jogo da Sula, os jogos da CB, né? Da Copa do Brasil, e o Brasileiro. 35 vitórias, 13 empates, 15 derrotas, um aproveitamento de 62,4%, aproveitamento, né? 102 gols marcados, 55 gols sofridos. Então, para mim, meu caro Rafael, acho que podemos guardar o Carequinha, né? Guardar o São Paulo, a passagem naquele time que era muito legal de ver, era um time muito doido. Ia pra cima. Não, e assim, a intensidade, né, cara? Quarta, 3 zagueiro, domingo, 3 volante, na quarta, 3 atacante. Era assim o time do Santos jogava. Ele fez o Marinho jogar bola. Ele fez o Jamota ser o craque do Paulistão. O Jamota era o cara. O Jamota, gente. Senhora. Gente, pelo amor de Deus, vamos parar. Pensa, pra quem não lembra, o Jamota chegou a ser cogitado para a seleção brasileira naquele período. Me recordo disso, de tanto gol que ele estava fazendo. Ele estava fazendo na parte inicial. E assim, é muito doido que o pessoal lembra, o Jamota. Só que o Jamota, ele fez assim no Paulista. No Paulista mesmo ele já estava decaindo. Já estava na curva de descer. Depois teve reclamação dele. Ele não estava sendo usado, tudo mais, mas é porque também não estava, né? Tá no limite, né? Né? Chegou ali no. E time do São Paulo era aquilo. Hoje você é atacante, amanhã você é o lateral esquerdo. Não chora, não. Não chora, não. Mas aquele time de 2019 nos abriu, assim, vamos dizer assim, abriu os olhos para muita coisa que a gente acaba cobrando hoje no Santos, por exemplo. Perfeito. Variação tática. Era uma loucura? Era. Mas eram variações táticas. Ele tentava. E assim, os caras às vezes ficavam, meu Deus, o que eu faço? O que tá acontecendo? Que é uma coisa que o pessoal fala muito. Ele tá elogiando muito o Vojvoda no momento. Ele tem muitas ideias táticas, só que ele é mais simples para estar explicando. Ele não fica usando um vocabulário todo rebuscado, igual certos treinadores. Nossa, eu sou o professor e tal. Ele faz o simples. Os jogadores estão gostando disso. Quer uma herança daquela época? Luan Pérez. O Luan Pérez, para quem não lembra, gente, o Luan Pérez ele veio para ser lateral esquerdo. Ele veio do Bruges, da Bélgica. O Santos não pagou. Depois de todo o rolo. Pérez, grande. José Carlos Pérez. Maravilhoso. O Luan Pérez ele veio para fazer parte do elenco com a função zagueiro / lateral esquerdo. Entrou no time. Cobria muita arte que o nosso queridíssimo Felipe Jonathan, que siga sua carreira, fazia de errado. Então, não tanto 2019, porque 2019 o titular era o Jorge. Certo. O Felipe Jonathan entrou em muito jogo aquele ano como meia. Nossa. Entrava o aberto na ponta, que o titular era o Jorge. Mas em 2020, tanto na campanha lá do vice da Libertadores, aquela que o Cuca pegou e montou, o Felipe Jonathan fazia arte lá na frente, era o Luan Pérez que lá atrás fazia a limpeza. E é o que a gente está voltando até agora. O Luan Pérez está se recuperando fisicamente, tecnicamente, está voltando a ser aquele Luan Pérez do passe certeiro, tudo. Então, eu acho assim que no apanhado geral, para mim, eu acho que foi um reforço, sim. O não foi bom. Não benéfico, né? Eu vejo que o mesmo, se você pegar o mesmo período de trabalho do Vojvoda no Santos e o período de trabalho do São Paulo no Atlético Mineiro, tem mais resultado, mais evolução Vojvoda no Santos do que o São Paulo no Atlético Mineiro. Sim. Muito mais. Muito mais. Questão campo e bola, você percebe que o elenco do Santos entendeu muito mais fácil o que o Vojvoda quer do que o Atlético Mineiro está entendendo o que o São Paulo quer. Que aí volta lá atrás em 2019, que era uma reclamação que alguns jogadores tinham, que fala, ele pede tanta coisa que a gente... Eu não entendo. Fica, meu Deus, o que eu faço? Eu sou zagueiro, sou lateral, sou goleiro. Então ele ficava nessa. Nós tivemos o São Paulo, o pacote São Paulo. Ele é um pouquinho complexo também, porque entra naquilo que nós, no início do vídeo, a gente comentou. Ele pede jogador, ele joga no ventilador. Ele não é um cara que ele vai chegar pro presidente e falar e acabou. Ele vai falar com o presidente, se tiver coletiva, ele vai lá e falar na coletiva.
Nós sabemos que o Santos É uma maravilha, né? é a primeira bagunça, segundo financeiramente, Uhum. né? Tem aquela dificuldadezinha marota. Então, talvez na atual situação do Santos, trazer um treinador como o Sampaoli, que tem todo esse histórico, tem toda essa variação tática, não fosse uma coisa que Ia ser prejudicial. Né? ajudasse. Acho que seria mais prejudicial. Eu gostaria? Sim. Eu quando falaram, eu falo, pô, porque Ótimo. se a gente começar a puxar o que estava lá atrás, meu amigo, dá. Clebinho, Caixinha, Carilli, Lisca, Paulo Tuca foi mandado embora, Paulo Tuca foi mandado embora, olha só. Nossa. E tantos não treinadores que nós tivemos, você ter um treinador mesmo, poxa, é diferente, né? Tô feliz com o Vojvoda. Quando teve acerto com ele, eu fiquei feliz. O meu medo era de aparecer com outro pé rapado aí, outro invencionice para trabalhar. Mesmo porque, venhamos, o mercado de treinadores aqui no Brasil tá ruim. Muito difícil. Tá escasso. Tá complicado. Você vê que o pessoal tá arriscando o filho do Carlo Ancelotti, tá não sei quem, meu. Kleber Xavier. É muito difícil, cara. E a gente tem que ter. Nós temos que ter um entendimento também que não é porque o cara habla que o cara é bom. Não tem essa. Gente, profissional ruim tem em todo lugar do mundo. Né? O Flamengo inventou de trazer aquela vez o cara que foi o Domenech. Nossa. Que era um dos auxiliares do Guardiola. Não vai. O time não andou. O time não andou, gente. Não dá. Não tem como. O Santos inventou trazer Paulo Turra, que foi auxiliar do Filipão. O time não andou. Então, assim, tem trabalhos e trabalhos, tá? Tem trabalhos a serem executados em campo. Futebol é uma coisa assim que a gente fala, nossa, o cara parece que complica. Se você tá assistindo, pô, por que ele não fez isso, não fez aquilo? Mas assim, o elenco tem que comprar, é o que a gente fala, tem que comprar o técnico. Pronto. Se não compra o técnico, não compra a ideia do técnico, não vai, cara, não vai. Pode ser o melhor treinador do mundo, se ele não sabe se vender, não vai, cara, realmente não vai. Então acho que é isso, acho que é o não do homem foi mais benéfico do que maléfico, é claro. É um recorte que a gente está fazendo inicial, a gente ainda tem a sequência do ano aí. E agora é torcer para ele conseguir dar sequência nesse trabalho dele, que o time continue progredindo. Que é o que esperamos. E torcemos muito. E que o São Paulo é problema do Atlético. Atleticanos. Sinto muito. Se vira. O Santos é impressionante, velho. Os caras conseguem acertar errando. É impressionante. Eles estavam mirando lá. Acertou aqui. Não tem nada. Bateu lá e acertou. Mas finalmente acertou. Acertou. É um cara que tá fazendo. Tá sendo muito elogiado. Os jogadores estão gostando muito do trabalho dele. Falou que ele não tá aliviando. É treino esticado até onde dá. É isso que nós queremos. Muito trabalho tático, muita conversa no pé do ouvido de jogador para ter entendimento, para ter a variação. Ele já entendeu que o elenco que ele tem é esse. Isso, não vai mudar. Os reforços chegou, são esses. Não vai vir mais ninguém. O último foi o Brahim. Nosso querido Brahim aí, que chega inicialmente para compor elenco, mas vai que o cara surpreende. Eu acho que vai surpreender. Então, vamos ver aí o que vem na nossa sequência. Maravilha. É isso, né? Então é isso, galera. Mais um vídeo aí para vocês. Se gostou, deixa lá um like, compartilha, se inscreve no canal para mais conteúdos sobre o nosso querido Santos, beleza? Sim. Então até a próxima. Valeu. Valeu, gente. Até mais.